Sinta cada afirmação como a decisão sendo gravada em um nível mais profundo. Sinta o silêncio desta manhã como o testemunho mais importante que existe. Napoleon Hill concluiu que o rumo da vida não é determinado pelos grandes eventos externos. É determinado pelas decisões silenciosas que precedem, produzem ou respondem a esses eventos. E essas decisões, por sua natureza, são acessíveis a qualquer pessoa em qualquer momento, independentemente das circunstâncias externas, porque acontecem no único lugar onde nenhuma circunstância externa tem autoridade definitiva: o interior. Você tem esse lugar, e você tem esta manhã. E nesta manhã, nesse lugar, a decisão que muda o rumo de tudo está disponível. Tome-a, com especificidade, com âncora emocional genuína, com a prova de comprometimento que sinaliza que é real. E observe o que muda quando o rumo interno muda. E se você quer o sistema completo das decisões silenciosas, estruturado num processo progressivo de transformação, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: esta manhã eu tomei uma decisão silenciosa. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É o comprometimento público de uma decisão que foi tomada em silêncio e que agora tem também a âncora da declaração para sustentá-la. Curta esse vídeo. Se os 6 tipos de decisões silenciosas e os 3 elementos que as tornam transformadoras revelaram que existem decisões que estão esperando para ser tomadas na sua vida, com o comprometimento genuíno que as faria mudar o rumo de tudo. Compartilhe com alguém que está esperando pelas circunstâncias certas para mudar, porque pode ser que o que está esperando não seja uma circunstância externa, mas uma decisão interna que independe completamente de circunstância. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã com mais uma decisão silenciosa disponível. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais uma decisão silenciosa tomada antes que o mundo acorde para fazer o que o mundo faz. A decisão silenciosa foi tomada e o rumo de tudo mudou. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo tipos de decisões silenciosas que poderiam mudar trajetórias na sua vida, mas que ainda não foram tomadas com o comprometimento genuíno que as tornaria transformadoras, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si uma pequena decisão silenciosa, a escolha de agir de forma alinhada com o reconhecimento, de não apenas receber passivamente, mas de expressar o comprometimento com o que está aprendendo através de uma ação concreta. Curta e continue. O 4º tipo é a decisão de relação. A decisão interna sobre como você vai ser, não o que vai fazer, nas relações que mais importam. Vou ser alguém que ouve de verdade quando estou presente, em vez de alguém que está fisicamente presente, mas mentalmente em outro lugar. Vou ser alguém que expressa gratidão e apreciação, em vez de assumir que as pessoas sabem o que sinto. Vou ser alguém que resolve, em vez de alguém que evita. Vou ser alguém que perdoa, não para absolver o outro, mas para me libertar do peso de carregar o que ficou. Napoleon Hill documentou que as relações mais profundas e mais nutritivas que apareciam nas histórias de vida, mais significativas que estudou invariavelmente, tinham em algum ponto uma decisão silenciosa sobre como ser naquela relação. Não o que fazer para melhorá-la, quem ser dentro dela. E essa decisão de ser criava uma qualidade de presença e de intenção que transformava a relação de uma forma que nenhuma lista de comportamentos a mudar poderia replicar. O 5º tipo é a decisão de aprendizado. A decisão interna sobre a relação que você vai ter com o não saber, com o erro e com o crescimento. Vou ser alguém que aprende com tudo o que acontece, em vez de alguém que justifica, defende e explica. Vou ser alguém que busca ativamente o que ainda não sabe, em vez de alguém que evita a exposição do que desconhece. Vou ser alguém que trata o erro como a informação mais honesta disponível sobre o que ajustar, em vez de como evidência de incapacidade que precisa ser escondida. Napoleon Hill era explícito sobre a decisão de aprendizado como fator de diferenciação nas histórias mais extraordinárias. As pessoas cujas trajetórias mais excediam o que o ponto de partida sugeria
invariavelmente tinham uma relação com o aprendizado que era radicalmente diferente da média. Não uma relação com o aprendizado formal e estruturado necessariamente. Uma relação com a vida inteira como fonte permanente de informação sobre como crescer, ajustar e criar de forma cada vez mais eficaz. Aqui quero pausar. O desenvolvimento sistemático dos 6 tipos de decisões silenciosas é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva. Se você quer esse suporte, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. O 6º tipo é a decisão de contribuição. A decisão interna sobre qual é o propósito que você vai servir com o que você é, o que você sabe e o que você cria. Não o que vai ganhar, o que vai contribuir. Não o resultado para si mesmo, o impacto para além de si mesmo. Essa decisão tem uma qualidade de sustentação que nenhum objetivo centrado apenas no benefício próprio consegue criar com a mesma consistência, porque o propósito de contribuição frequentemente permanece relevante e motivador quando os objetivos pessoais já foram alcançados ou quando as circunstâncias tornam seu alcance temporariamente impossível. Napoleon Hill documentou consistentemente que as pessoas com as histórias de maior impacto e de maior realização ao longo do tempo tinham em comum uma decisão de contribuição que operava como orientador de todas as outras decisões, não porque fossem altruístas no sentido de negligenciarem o próprio bem-estar, mas porque o propósito de criar valor para além de si mesmas dava às outras 5 decisões uma razão de ser que as tornava mais fáceis de manter e mais naturais de expressar. Agora vamos falar sobre como garantir que a decisão silenciosa, quando tomada, seja tomada com a profundidade que a torna genuinamente transformadora, em vez de mais uma intenção que perde força na primeira dificuldade. Napoleon Hill identificava 3 elementos que distinguiam as decisões silenciosas que mudavam trajetórias das que desapareciam sem deixar rastro. O primeiro elemento é a especificidade absoluta. A decisão silenciosa que funciona não é genérica. Não é vou ser mais disciplinado ou vou me comprometer mais. É eu sou alguém que faz a prática de manhã antes de qualquer outra coisa, independentemente de como o dia começou. Eu sou alguém que ouve sem interromper quando a pessoa que amo está falando. Eu sou alguém que trata cada obstáculo como informação antes de qualquer outra interpretação. A especificidade é o que transforma a intenção em decisão. Porque uma intenção genérica não cria a clareza necessária para que o subconsciente saiba o que comportamento corresponde a ela. Uma decisão específica cria uma imagem clara do que é consistente e do que é inconsistente com ela, que o subconsciente pode usar para orientar automaticamente as escolhas cotidianas. O segundo elemento é a âncora emocional. A decisão silenciosa que persiste tem uma emoção genuína associada. Não o entusiasmo passageiro do momento de inspiração. A emoção profunda que vem de conectar a decisão com o que importa de verdade, com o que vai ser possível quando a decisão for mantida, com o que está sendo sacrificado quando ela não é mantida, com o tipo de pessoa que está sendo construída através da consistência e o tipo que está sendo confirmado pela inconsistência. Napoleon Hill era explícito sobre o papel da emoção na instalação de decisões no subconsciente. Uma decisão tomada sem emoção é processada pelo subconsciente como informação. Uma decisão tomada com emoção genuína é processada como instrução. E a diferença entre informação e instrução no nível do subconsciente é a diferença entre algo que é armazenado e algo que é executado. O terceiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de prova de comprometimento. Uma ação concreta tomada imediatamente após a decisão silenciosa que sinaliza ao subconsciente que a decisão é real e não apenas intencional. Não necessariamente uma grande ação. Frequentemente, a menor ação possível que é consistente com a decisão tomada, mas tomada imediatamente, no mesmo momento ou no mesmo dia, antes que a energia do comprometimento tenha a oportunidade de se dissipar sob as demandas do cotidiano. Napoleon Hill documentou que essa prova de comprometimento imediata
tinha um efeito de instalação que era desproporcionalmente maior do que o tamanho da ação sugeria, como se o subconsciente usasse a prova não como evidência do que foi feito, mas como sinal do que vai continuar sendo feito. E esse sinal, recebido logo após a decisão, criava uma continuidade entre a decisão e o comportamento, que tornava a decisão muito mais provável de persistir do que quando a primeira prova de comprometimento era adiada. Agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com o silêncio da decisão que está sendo tomada. Esta manhã eu tomei uma decisão silenciosa, com a especificidade, a âncora emocional e a prova de comprometimento que a tornam genuinamente transformadora. Repita. Esta manhã eu tomei uma decisão silenciosa, com especificidade, âncora emocional e prova de comprometimento. Eu decidi quem sou, não apenas o que vou fazer, e essa decisão de identidade orienta cada escolha que segue. Repita. Eu decidi quem sou, e essa decisão de identidade orienta cada escolha que segue. A decisão silenciosa que tomei esta manhã não precisa de audiência para ser real, porque é sustentada pelo comprometimento interno que não depende do que ninguém ao redor está fazendo. Repita. A decisão que tomei não precisa de audiência porque é sustentada pelo comprometimento interno. Cada área da minha vida está sendo orientada por decisões silenciosas que se aprofundam a cada manhã que passa. Repita. Cada área da minha vida está sendo orientada por decisões silenciosas que se aprofundam. Eu começo meu dia vencendo porque tomei uma decisão silenciosa que muda o rumo de tudo que vem depois. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque tomei uma decisão silenciosa que muda o rumo de tudo que vem depois. Existe um tipo de decisão que não aparece em nenhuma lista, que não tem data marcada no calendário, que não é anunciada para ninguém, que acontece em silêncio, frequentemente num momento que parece comum e que, no entanto, tem o poder de mudar o rumo de tudo que vem depois. Napoleon Hill chamava essas decisões de decisões silenciosas e documentou que eram responsáveis por mais mudanças de trajetória do que todas as decisões públicas, formais e planejadas que estudou ao longo da carreira. A decisão silenciosa não é a que você comunica, é a que você toma internamente quando ninguém está olhando, quando nenhuma consequência imediata é visível, quando nenhuma pressão externa está forçando a escolha. É a decisão de quem você vai ser a partir de agora. De como vai tratar o próximo momento disponível. De que padrão interno vai operar daqui em diante, independentemente do que o mundo ao redor está fazendo ou deixando de fazer. E essa decisão, tomada com clareza e com comprometimento genuíno, tem um poder que a maioria das pessoas nunca associa a um momento tão silencioso e tão sem testemunhas. Porque o que muda não é o ambiente externo, não é a circunstância, não é a oportunidade disponível. É quem está encontrando o ambiente, a circunstância e a oportunidade. E quando quem encontra é diferente, o que é criado com o mesmo ambiente, a mesma circunstância e a mesma oportunidade é completamente diferente. Napoleon Hill documentou histórias de pessoas que, olhando para trás, conseguiam identificar com precisão o momento em que tudo havia mudado. E, invariavelmente, esse momento não era o que parecia de fora o mais significativo. Não era a grande conquista pública, não era a oportunidade extraordinária que se abriu. Era um momento silencioso, frequentemente invisível para todos ao redor, em que uma decisão interna havia sido tomada que havia mudado o que essa pessoa era a partir dali. Esta manhã você vai entender o que são as decisões silenciosas, porque têm o poder que têm, como identificar quando você está diante de uma e como garantir que quando ela é tomada com a profundidade e o comprometimento que a tornam genuinamente transformadora, em vez de mais uma intenção que desaparece sob a pressão do cotidiano. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários. Esta manhã, eu tomei uma decisão silenciosa, não como declaração do que a decisão foi, como o reconhecimento de que você está num dos tipos de momento mais poderosos disponíveis e que está escolhendo usá-lo com intenção.
inscreva-se no canal e ative o sino, porque essas decisões se aprofundam uma manhã de cada vez. Agora respire fundo. Encha os pulmões completamente. Segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta o silêncio desta manhã. Sinta o que existe nesse silêncio que ainda não foi nomeado, mas que está presente. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Napoleon Hill ensinava que as decisões têm qualidades diferentes, que determinam o impacto que têm sobre a trajetória de quem as toma. E a qualidade mais determinante não é o tamanho da decisão, não é a importância do que está sendo decidido, é a profundidade do comprometimento interno que a acompanha. Uma decisão pública sem comprometimento interno profundo raramente sobrevive ao primeiro contato com a dificuldade. Uma decisão silenciosa com comprometimento interno genuíno frequentemente persiste através de dificuldades que dissolveriam qualquer decisão tomada para consumo externo. Isso acontece porque a decisão pública, por definição, tem uma audiência, e quando essa audiência não está presente, a decisão frequentemente perde força. A decisão silenciosa não tem audiência externa para servir. Serve apenas ao ser interno que a tomou. E quando esse ser interno está genuinamente comprometido, a decisão persiste independentemente de quem está ou não observando. Josué 24, versículo 15, apresenta uma das declarações de decisão silenciosa mais poderosas que existem. Quanto a mim e à minha casa, serviremos ao Senhor. Quanto a mim, não quanto ao que os outros estão fazendo, não quanto ao que o contexto cultural está determinando. Quanto a mim, a decisão pessoal, interna, silenciosa, que não depende de confirmação externa para ser válida ou para ser mantida. Pense agora. Qual é a área da sua vida em que uma decisão silenciosa, tomada com comprometimento genuíno nesta manhã, teria o maior impacto sobre quem você é e o que cria a partir de hoje? Essa pergunta, respondida com honestidade, revela onde o poder das decisões silenciosas está mais disponível e menos aproveitado na sua vida atual. Napoleon Hill identificou 6 tipos de decisões silenciosas que apareciam com maior frequência nas histórias de mudança de trajetória mais significativas que estudou ao longo de décadas. O primeiro tipo é a decisão de identidade. A decisão interna sobre quem você é, não sobre o que vai fazer. Não vou começar a exercitar mais. Eu sou alguém que cuida do corpo. Não vou tentar ser mais disciplinado. Eu sou alguém com disciplina. Não vou procurar ser mais generoso. Eu sou alguém que serve. A decisão de identidade é a mais profunda de todos os 6 tipos porque opera no nível mais fundamental do ser. E quando a identidade muda, o comportamento que é consistente com essa identidade segue de forma muito mais natural e muito mais sustentável do que quando o comportamento é tentado sem que a identidade tenha mudado primeiro. Napoleon Hill documentou que a distinção entre decidir fazer e decidir ser era a diferença mais consistente entre as mudanças que duravam e as que desapareciam. Quem decidia fazer dependia da motivação para continuar fazendo. Quem decidia ser tinha um senso de self que tornava o comportamento correspondente natural e a inconsistência desconfortável. E esse desconforto com a inconsistência era frequentemente mais poderoso do que qualquer motivação positiva como motor de comportamento sustentado. Diga agora: eu não estou tentando ser diferente. Eu sou diferente. A decisão foi tomada. Mais uma vez, eu não estou tentando ser diferente. Eu sou diferente. A decisão foi tomada. De novo, eu não estou tentando ser diferente. Eu sou diferente. A decisão foi tomada. O segundo tipo é a decisão de padrão. A decisão sobre que padrão interno vai operar de agora em diante numa área específica. Não o padrão de comportamento visível, o padrão de pensamento, de interpretação e de resposta interna que precede e determina o comportamento visível. Vou parar de interpretar os obstáculos como sinais de que não sou capaz e vou começar a interpretá-los como informação sobre o que ajustar. Vou parar de reagir ao feedback como ameaça e vou começar a recebê-lo como dado. Vou parar de comparar meu progresso com o dos outros
e vou começar a medir apenas em relação ao que eu era antes. Napoleon Hill documentou que mudanças de padrão, quando tomadas como decisões silenciosas, com comprometimento genuíno, criavam um efeito de reinterpretação automática. Com o tempo, o novo padrão de interpretação começava a operar de forma cada vez mais automática, exigindo cada vez menos esforço consciente para ser mantido. Como se o subconsciente, convencido pela repetição da decisão, começasse a aplicar o novo padrão por padrão sem a intervenção da vontade consciente. O terceiro tipo é a decisão de prioridade. A decisão interna sobre o que realmente importa mais, não o que deveria importar mais segundo as expectativas externas, não a declaração pública de valores. O comprometimento silencioso de que, quando chegar o momento de escolha entre o que é urgente e o que é importante, entre o que é fácil e o que é necessário, entre o que agrada ao mundo externo e o que alinha com o propósito mais profundo, a escolha vai em direção ao que importa de verdade. Napoleon Hill observava que a maioria das pessoas vivia com uma discrepância entre os valores declarados e os valores vividos. Declaravam que a família era a prioridade, mas dedicavam a energia de melhor qualidade ao trabalho. Declaravam que a saúde era fundamental, mas escolhiam sistematicamente o imediato sobre o sustentável. A decisão silenciosa de prioridade resolve essa discrepância não pela força de vontade, mas pela clareza de comprometimento. Quando a prioridade é decidida silenciosamente com genuinidade, as escolhas cotidianas que a expressam se tornam progressivamente mais naturais e as que a contradizem progressivamente mais desconfortáveis.